obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial nas nossas vidas, onde comemoramos, Senhor, 14 anos aqui nessa cidade, adorando o Deus Todo-Poderoso. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua provisão, pelo Teu grande amor, Senhor, que Tu derramas sobre cada um de nós, sobre cada vida que foi salva, que foi liberta, que foi transformada, por cada casal, Senhor, que foi restaurado. Pai, nós somos gratos a Ti. Nós adoramos o Teu santo nome, Pai. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. E nós Te adoramos, Pai, nessa noite. E louvamos o Teu santo nome. Aleluia. 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 Nós estamos dando abertura a esse tempo de comemoração do nosso aniversário de 14 anos. Quando eu estava orando sobre esse evento, Deus me deu esse versículo: e o Teu nome será lembrado por todas as gerações. Na minha tradução diz assim: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do Teu nome de geração em geração. Que promessa, né? Eu fico reportando a minha mente agora. Eu fico lembrando da minha família, lembrando da minha avó, desse Deus que habitava no coração dela. Não posso deixar de lembrar dos meus pais, que oraram tanto por mim, e que habitava também esse Deus Todo-Poderoso no coração deles. Não posso esquecer do que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, porque Ele tem habitado no nosso coração. E também não posso esquecer do que Ele tem feito na vida dos meus filhos. Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus que abençoa as gerações. Eu não sei qual foi a tua expectativa de estar aqui esse final de semana, mas eu quero dizer para você que algo vai acontecer na tua vida. E eu quero te garantir, em cima dessa palavra, não porque nós estamos aqui na Igreja Aba, não porque nós convidamos a missionária Edmeia para estar aqui com a Kay, não só por isso, mas porque Deus, Ele quer abençoar a tua geração. Ele vai abençoar a tua geração. E você vai ver os filhos dos teus filhos, como diz o Salmo, paz sobre Israel. Amém? Saia daqui com essa expectativa de que a tua geração hoje já é abençoada, mas as futuras também são, porque servimos a um Deus Todo-Poderoso. Amém? Você pode aplaudir esse Deus, que é um Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Antes de você sentar, dá um abraço aí em 3, 4 irmãos aí. Me abençoa quem está no teu lado. Pai, nós te damos graças e abençoamos, Senhor, cada criança. E te louvamos, Pai, pela tua presença. Guarda cada uma delas e abençoa, Pai, cada uma delas nesse tempo de aprendizagem agora. Abençoa cada professor. Nós colocamos a vida deles diante de Ti, no nome poderoso de Jesus. Amém. Pode seguir lá, sem correr, sem correr. Aqui vai cantar umas canções aí. Elizabeth Kay. Amém. 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 Graça e paz.
Eu quero saudar a toda essa igreja que está reunida aqui nesse templo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu já agradeci a Deus, mas quero agradecer a Deus em público pelo privilégio de estar aqui pregando no aniversário de 14 anos da ABA daqui de São Leopoldo. Louvado seja Deus por essa congregação, pela vida desses irmãos, por essa igreja que Deus tem levantado aqui, pelas grandes coisas que há de fazer aqui. Tem voltado um ministério jovem para cá, para o Rio Grande do Sul, desde que aconteceu aquela dor lá em Santa Maria. Eu orei muito para que isso acontecesse, mas eu sei que tem gente que está orando há mais tempo. E cheguei na igreja do pastor Simon de Araújo, que é um dos ministérios jovens mais fortes que tem no Brasil. E ele disse para mim: vem cá que eu tenho uma coisa para lhe dizer. E eu disse: o que é? Ele disse: vou dizer para você porque você é doida. E eu também sou. Ele é mesmo. Ele é um daqueles loucos de Deus, porque Deus só trabalha com loucos. Gente normal não fica no evangelho. Aí ele disse para mim: eu telefonei para o dono da Kiss e que eu queria comprar aquela boate, o prédio da boate. Eu disse: misericórdia, está comprando até boate agora. E o homem disse que não podia vender para ele, porque está todo esse processo, mas prometeu que venderá para ele assim que for possível. Então ele alugou o prédio do lado da Kiss para fundar um trabalho só com jovens ali. Então naquele lugar breve terá um movimento muito grande do evangelho para jovens. E eu estou dizendo isso para vocês porque nós estamos no momento em que, se vocês observarem, está havendo uma ceifa muito grande de jovens. Eu estava lendo uma estatística que morrem só em acidentes de moto, na rua, no ato, 1000 jovens por dia. Outro tanto morre nas drogas, outro tanto nas guerras, outro tanto nos assaltos. E assim, essa geração de jovens está sendo ceifada. Você não ouve falar de grande quantidade da morte de velhos, para a tristeza do INSS, né? Porque para o INSS seria morrer velho, mas jovens. Então há muito tempo essa geração de jovens está sendo ceifada, e isso é um propósito muito grande que vem do inferno, e vem outro em cima disso. Vocês podem ter certeza de que toda essa jornada da juventude que vai ter no Rio de Janeiro é uma tática satânica para derrotar o evangelho no Brasil. Mas isso não vai acontecer em nome de Jesus. Avisei, quem me conhece lá no Rio sabe, e em todo lugar que eu passo. Tem mais de 2 anos que eu venho orando, pedindo a Deus para levantar jovens apaixonados pela palavra para pregar, jovens apaixonados pela palavra de Deus, para sair com a Bíblia em punho, entregando, se for preciso, a vida por esse evangelho eterno. E por isso eu tenho me empenhado demais. Eu estava viajando de Newark para Washington em janeiro, e eu comecei a orar. Fechei os olhos e dormi, porque o cansaço, o sono. E veio uma palavra
de conhecimento no meu coração, mas uma palavra muito forte. Acordei assustada. Veio no meu coração: esse Papa nunca mais pisará no Brasil. Fiquei assustada. Quando eu desci em Washington, falei com a pastora que foi me buscar, pastora Lídia, esse Papa não vai mais pisar no Brasil. Ela disse: vai morrer? Eu disse: eu acho que vai, porque não vai mais no Brasil. E estava marcado para ele vir em junho. Ela disse: quem lhe disse? Eu disse: foi Deus. E eu tenho muito medo de dizer que Deus me falou, mas ali eu sabia que foi. Cheguei no Brasil, falei para Kay, contei para ela a história e disse: esse Papa não vem mais ao Brasil. Quando foi segunda-feira de carnaval, eu estava pregando num congresso de jovens em Curitiba. Não era propriamente na cidade de Curitiba, num lugar chamado Mandirituba. Quem conhece, não sei, fica uns 20 quilômetros, 25, você conhece? Fica uns 20, 25 quilômetros de Curitiba. Eu estava pregando no acampamento Shalom, da Igreja Batista Shalom. Estou falando bobagem. A turma daqui estava lá. O leite é branco, né? Estou só repetindo. Sim, eu estava pregando lá. Quando eu sentei para tomar café de manhã, a menina veio para mim e disse assim na mesa: o Papa renunciou. Eu disse: então não vai morrer, se livrou. Se livrou. Eu tinha dito para Kay e para o meu pessoal que eu tenho um ponto de pregação pequeno lá no Rio, na igreja do pastor Aloísio. Esse Papa nunca mais vem ao Brasil. A jornada da juventude é uma estratégia satânica contra o Evangelho. Eles estão estudando e repetindo que o Brasil não é de Jesus, é de Maria. E o Papa que vai ser levantado será sul-americano, mas não pode ser brasileiro. Tudo me veio no coração. Então, eu estou dizendo para vocês por quê? Porque essa igreja é uma igreja jovem. É uma igreja que surgiu de um ponto de vista estratégico de Deus para esse lugar aqui. E vocês precisam pedir a Deus fortalecimento para vocês batalharem pela palavra de Deus, para vocês inundarem essa cidade com a palavra de Deus, para que haja libertação, para que o nome de Deus seja glorificado aqui nessa cidade e daqui parta para todo esse estado, para o Rio Grande do Sul, para que o Rio Grande do Sul seja propriedade só de Jesus Cristo. Então, o ponto de vocês é esse daqui. Nós não podemos abrir mão desse propósito de Deus. Vamos orar. Eu estou conclamando o povo em todo lugar que eu vou, pelo menos 3 minutos, para que Deus levante a sua mão poderosa em favor do Brasil, por esse momento que nós vamos passar. Abram os olhos, porque muita dor vai acontecer. Está previsto muito sangue, muito acidente, não é? Começamos o ano com isso. Não podemos começar vendo vidas jovens serem ceifadas, pessoas que precisam, que são chamadas para a igreja do século 21. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 103. Salmo 103. Vamos começar a leitura no versículo 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos ao povo de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo,
longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Amém. Quando você olha esse capítulo 103 do livro de Salmos, você vê um salmista, um coração de crente, apaixonado pelo Pai do céu. E ele começa a aconselhar a sua alma. No início do salmo, ele fala com a alma dele e diz: minha alma, bendize ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ó minha alma, bendize ao Senhor, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Só Ele que perdoa as tuas iniquidades. É Ele, só Ele que sara as tuas enfermidades. É Ele que da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. É Ele que farta de bens a tua velhice, de modo que a tua juventude se renova como da águia. Você está vendo esse salmista dizendo para a alma dele: acorda, acorda, olha, chega à conclusão, aprende quem é esse Senhor. E ele em seguida diz: o Senhor, Ele é misericordioso. Ele começa agora a exaltar as qualidades, os atributos de Deus. Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é longânimo e muitíssimo benigno. Olha, Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Porque Ele não nos trata, segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Olha, sabe a distância dos céus para a terra? É assim que é grande a sua misericórdia para os que temem. Quanto o oriente dista do ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Sabe, como um pai que se compadece do seu filho, assim é o Senhor se compadece dos que os temem. Mas eu queria hoje ficar com vocês no versículo 7, que é belíssimo, riquíssimo, quando ele diz: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos ao povo de Israel. Aqui nós temos dois lados do modo como Deus age. Para um Ele manifesta, para outro Ele manifesta, mas para Moisés os seus caminhos, para o povo de Israel os seus feitos. Sem dúvida, nós precisamos ver que estudar o método, o modo como Deus se move, significa conhecer o seu mover, os seus caminhos, porque Deus não muda, mas Deus se move. Quanto mais nós buscarmos o conhecimento sobre os caminhos de Deus, mais
profunda será a nossa intimidade com o Todo-Poderoso. Quando nós vemos aqui no versículo 7, nós vemos que os israelitas, o povo de Israel, conhecia os atos de Deus, porque eles viram os milagres, eles presenciavam milagre todos os dias. Mas, mesmo conhecendo os feitos de Deus, eles caíram em muitas murmurações e muitos desentendimentos, mesmo conhecendo os atos de Deus, mesmo conhecendo os feitos de Deus. Moisés conhecia os caminhos, e nós vemos que Moisés era amigo e confidente de Deus, porque conhecia os caminhos de Deus. Ele era amigo e confidente, como está escrito em Êxodo 33, no versículo 11: falava o Senhor face a face, como qualquer um fala ao seu amigo. Algumas pessoas só conhecem os atos, só conhecem as ações de Deus, mas a Bíblia diz: felizes são aqueles que conhecem os teus caminhos, Senhor. Quando nós procuramos, quando nós buscamos, quando nós entramos nessa perspectiva de conhecer o caminhar, o mover de Deus, seguramente nós vamos passar a encarar as circunstâncias com outras lentes. Nós vamos ver a realidade de outra forma, como está escrito em Provérbios 3, no versículo 17: os caminhos de Deus são maravilhosos. E no Salmo 18, no versículo 30, o caminho de Deus é perfeito. E tem mais uma coisa, meus irmãos: nós sofremos muito por não conhecer o modo, o caminho como Deus se move. Eu vou dar para vocês um exemplo. Quando você lê lá em João 5, de 1 a 17, você não precisa abrir a Bíblia. É aquela situação no tanque de Betesda. Havia um tanque em Betesda que eu costumo dizer que era o INSS da época, porque diz que havia lá uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, aleijados, todos esperando que a água do tanque se movesse, porque eles diziam que vinha um anjo e movia a água. E aí, uma vez a água movida, o primeiro que caísse era curado. Você já pensou isso? Cego não via a água se mover, aleijado via, mas não podia correr. O aleijado gritava e o cego corria. Era o tanque de Betesda. Então, nós lemos que um dia Jesus foi ali, era dia de festa em Jerusalém, e Jesus Cristo subiu para Jerusalém, passou pelo lugar central da festa, que é o templo, e se dirigiu para o tanque de Betesda. Chegou lá no meio daquela confusão, olhou todo mundo e se dirigiu a um homem somente. O que você acha disso? Quando você lê esse texto, você fica perplexo. Todas as vezes que se lê esse texto, a gente pergunta: como? Por que Jesus, com todo o poder, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, vendo uma porção de necessitados, curou só um? Ele se dirigiu a apenas um homem e ainda perguntou: queres ser curado? Por quê? No meio daquela multidão, só um. Caminho de Deus, modo de Deus, jeito de Deus, sempre nos choca. Parece que Jesus está dizendo: eu não sou dirigido pelas circunstâncias, porque se eu fosse lá,
eu, Edmeia, com todo o poder que Jesus tinha e tem, eu ia curar todo mundo. Tudo que pudesse. Jesus simplesmente deixou claro: eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Jesus olhou para cima e viu que Deus queria curar só aquele homem. Foi e ele fez com que essa cura, essa vontade de Deus se tornasse realidade. Os caminhos do homem seriam curar toda a multidão, mas o caminho de Deus era curar um só. Não dá para entender, mas Deus faz assim. Parece que Deus faz sempre as coisas ao contrário, não é? Quando nós vemos lá Isaías 55, e Deus diz assim: os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Aí você diz: como então eu vou aprender os caminhos de Deus, se ainda em Romanos 11, Paulinho de Tarso diz: quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Então não vou poder aprender nunca como são os caminhos de Deus. Mas ele revelou a Moisés, e os caminhos de Deus estão revelados para nós de Gênesis a Apocalipse. Quando nós vemos as coisas na nossa ótica, nós vemos as coisas segundo o homem. Nós precisamos buscar a ótica de Deus. Por exemplo, lá em Mateus 20, nós pensamos que liderar é ser servido, mas Deus diz que liderar é servir aos outros. Liderar não é ser servido por um grande número de pessoas, mas liderar é servir ao maior número de pessoas. Em Mateus 16 está escrito que quem quiser perder a sua vida tem que salvá-la. Nós achamos, hoje em dia, nós andamos sujeitos a uma série de coisas. Cheguei cedo no aeroporto de Washington para ir para Califórnia, mas quando eu cheguei lá, o avião atrasou 2 horas, porque eles tinham que botar o coat em todos os aviões, que ia nevar, e se não cobrir com aquele líquido, a neve vira gelo no avião, acabou. Então 2 horas de atraso no aeroporto. Aí eu peguei e fui para uma livraria procurar um livro. Quando eu entrei na livraria do aeroporto, eu observei que grande parte, maior parte, é sobre livros de dieta. O que você tem que comer ou você não vai comer, porque isso é tanto tipo de dieta. Quando você entra numa livraria cristã, a maior parte dos livros é sobre autoajuda. Não é? É uma vergonha, porque Jesus Cristo não está ajudando mais ninguém. E quando eu entrei lá, é só comida, é só dieta, é só dieta. Olhei, andei, eu não tinha o que fazer mesmo. E depois eu perguntei, disse: Senhor, mas o que é isso? O povo hoje só se preocupa com o que vai comer. Mas, meus irmãos, eu ouvi claro e nítido: deveriam se preocupar com aquilo que os está comendo. Tomei um susto. Você viu? Nós nos preocupamos com o que nós vamos comer.
em vez de nos preocupar com o que está nos comendo. Às vezes estamos sendo dilacerados, comidos, abocanhados pelo ciúme, pela inveja, pela ira, e por tantos outros pecados. E por que será que só nos preocupamos como eu vou comer, o que eu vou comer? Lógico que você tem que dar atenção ao que você come, mas nós não podemos botar tanta ênfase de um lado sem olhar o outro. Agora, mesmo não podendo compreender o pensamento de Deus, a Bíblia deixa claro para nós alguns exemplos pelos quais nós podemos seguir o caminho, porque uma coisa é certa: o caminho de Deus nunca muda, porque Deus não muda, Ele se move, mas não muda. No Salmo 119, o versículo 27 é lindo, quando ele diz assim: faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Às vezes, preste atenção no que eu vou dizer, às vezes Deus nos dá uma direção, e então parece que Ele nos abandonou, esqueceu de nós, e depois, no tempo dele, Ele vem e restaura tudo. Presta atenção, aqui Ele revela para você alguma coisa para fazer. Acabou. Esqueceu de você. Você diz: Deus esqueceu de mim. Quando chega no tempo dele, porque Deus trabalha com plenitude de tempo, nós vamos ver ainda hoje, Ele vai lá e faz. Então, revela, deixa você solto e restaura. Vamos ver isso e você vai aprender a ler a Bíblia nessa perspectiva. Você vai ver que maravilha. Você com certeza vai se apoquentar menos. Nós não devemos entrar em pânico quando parece que Deus mostrou a direção, parece que Ele de uma hora abandonou, mas Ele sempre está no comando. Nós vemos isso acontecer na Bíblia desde Gênesis. Esse mover de Deus permeia toda a Bíblia até Apocalipse, em todas as vidas de todas as pessoas. Vamos ver um exemplo. Deus, quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, Deus prometeu que enviaria o homem que ia reverter o poder da queda do homem. Prometeu para Adão e Eva. Está prometido. Acabou. O mundo se passou, Caim matou Abel, e aí vieram os gigantes, e veio tudo, e o mundo piorou, e virou tudo um caos, até que teve que vir o dilúvio. Cadê o homem? Aí depois do dilúvio vem Jó com seus filhos, e daí vem, cadê o homem? Nada. Aí Deus vai lá e chama Abraão, e de Abraão vem Isaac, vem Israel e as 12 tribos, e vão para o Egito, e vem Moisés, e vem a lei, e vem os profetas, e vem os sacerdotes. Cadê o homem? Nada. Israel chorava, Israel clamava pelo Messias. No final ficou 400 anos Israel sem um oráculo, não se levantava profeta 400 anos. Lá um dia o anjo veio para a virgem, e o verbo se fez carne no tempo de Deus.
A promessa que Deus tinha feito no Éden foi revelada ali. Por quê? Porque foi o tempo de Deus. Para todos, Jesus ainda diz: muitos reis, muitos profetas gostariam de ver o que vocês têm visto agora. Que era o cumprimento de uma promessa que só Adão, Eva e o diabo ouviram. Foi revelada aqui, não é? Vou dar mais um exemplo. Vamos ver os 3 exemplos para ver se vocês entendem. Deus chamou Abrão. Abrão foi num momento épico da vida de Abrão, porque Terá, o pai dele, tinha morrido e ele se tornou o patriarca semita. Ele estava cheio do poder. E Deus disse a Abraão: deixa a tua casa, a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus deu uma promessa belíssima: engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti, na tua descendência serão benditas todas a família da terra. Abraão foi. Nunca mais Deus falou com Abraão. Não sabemos quanto tempo Abraão andou naquele deserto de Abadã, entrando pelo deserto de Saara. Porque para você hoje sair do sul do Iraque e ir para a Palestina a pé, puxando seus rebanhos, levando a mulher, o sobrinho, o que você acha? A pé, tendo que parar, armar tenda pelo caminho, levando tempestade de areia e tudo mais, e batalhando. Quantas vezes Abraão pensou: será que é isso mesmo? Será que ele não esqueceu de mim? Senhor, fala comigo. Não precisava, Deus já tinha dito. Para que repetir? Para que repetir? Passaram-se os anos. Um dia, quando Abraão chegou numa terra bem ruinzinha, a Bíblia diz que quando ele chegou nos carvalhais de Manre, lá habitavam os cananeus. Deus disse a Abraão: eis-me aqui, Senhor. Essa é a terra, misericórdia. Me tirou de Sem, uma terra super abençoada, para cá, uma terra super amaldiçoada, porque era Canaã. Deus disse lá para Noé, disse: maldito seja Canaã, seja servo dos seus irmãos. Aí Deus disse para ele: anda esta terra no seu comprimento, na sua largura, olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, que tudo o que vês será teu e da tua descendência para sempre. Abraão olhou tudo, andou tudo, só tinha fome, teve que descer para o Egito. Cadê? Desceu para o Egito, aconteceram tantas coisas, mas a mais difícil era o fato de Sara claramente ser estéril. Sara era estéril, e os anos se passavam, e Sara era estéril. Cadê a descendência de que Deus tinha falado? Quantas vezes esse homem pensou: será que ele falou mesmo? Será que não foi coisa da minha cabeça? Porque as setas de dúvida vêm. Nesse caminhar, setas de dúvida e setas de culpa, elas vêm muito fortes. Quando ela um dia, Abraão estava com 86 anos, Sara com 77, Deus apareceu para Abraão assim: Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Abraão disse: que mais poderás me dar se um filho tu não me deste? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, um escravo nascido na minha casa. Deus disse: não, que isso, Abraão? Será esse o teu herdeiro? Não, será um filho nascido de ti. Vem aqui, vem cá. Levou Abraão lá para fora e disse: olha para o céu. Olha para o céu, Abraão. Conta as estrelas. Vamos lá, conta as estrelas.
Pode numerá-las? Não. Pois é, Abraão. Assim que vai ser a tua descendência. Se alguém conseguir contar as estrelas do céu, também vai poder contar a tua descendência, que será numerosa como as areias que estão na praia do mar. Abraão pensou: pronto, agora vou ter um filho. Você sabe que depois dessa conversa, Sara não engravidou. A gente pensa, bem, depois dessa conversa Sara vai engravidar nada. Depois de 14 anos, Deus também não falou mais com Abraão. Ele não tinha dado a promessa? Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Abraão estava com 99 anos, Sara estava com 90. Abraão estava sentado na porta da tenda dele, no maior calor do dia. Deus aparece lá: Abraão, Sara, tua mulher, onde está? Está dentro da tenda. Pois é, Abraão, daqui a 1 ano eu voltarei a ti, e Sara, tua mulher, terá tido um filho. Deus prometeu aqui. Parece que abandonou, e aqui ele vem cumprir exatamente o que ele havia prometido. Esse é o caminho peculiar, certo, que Deus se move. Nós vemos que mesmo assim Deus se deleita em operar no impossível, porque é nessa hora que a glória é só dele. Como ele diz: eu sou o Senhor e não há outro, a minha glória eu não darei a outro. Deus é no impossível que ele entra para provar que o seu plano persiste. O que você está vendo aqui? O que é que você está vendo aqui? A realização de um plano, de uma promessa que Deus já tinha dado a alguém dessa família. Deus tinha isso no coração para acontecer aqui. Está acontecendo. Eu não sei se o Senhor já examinou todos os impossíveis, mas na hora certa Deus foi abrindo. Quando o Senhor viu, estava com aqui tudo pronto, porque foi a hora de Deus. Vamos dar mais um exemplo. José era um menino que ele foi, nós lemos isso no capítulo 37, né? Foi revelado a ele, não é? Deus falou com José no sonho que ele iria ser muito grande nos planos de Deus e seria seguramente o patriarca entre os seus irmãos. Depois disso, o que foi que aconteceu com José? Parece que Deus o abandonou, não é? Os seus irmãos tentaram matá-lo. Finalmente o venderam para os ismaelitas por 20 ciclos de prata. Ele vai ser vendido no mercado escravagista do Cairo. Um oficial de Faraó o comprou. O nome do oficial era Potifar. E depois ele é levado como escravo estrangeiro, esquisito, desconhecido, na casa de Potifar. Com o tempo esse rapaz vai mostrando um bom caráter e consegue adquirir a confiança do patrão e passa a ser o mordomo da casa. Então ele tinha entrada na casa do patrão. Acontece que a mulher do patrão era tarada,
e foi seduzir o rapaz, que correu dela, mas ela ficou com a roupa dele como prova. Ele correu dela. Eu acho tão lindo isso. Eu quero dizer para vocês que homem que é homem corre da mulher que não é sua esposa. Homem que é homem corre, nem que seja sem roupa, mas corre. E ele correu dizendo: não posso. Ele não disse não quero. Então corra. É melhor correr do pecado. Afaste-se o mais rápido possível, porque senão ele acaba com você. Ele acaba com você. Eu não sei se você já leu a história da rã vermelha do C.S. Lewis. Se não leu, procure ler, que você vai ver a história como é. É exatamente isso. O pecado se apodera assim. Mas vamos lá. Quando ele, por causa disso, vai preso. E cárcere naquela época, encarcerado não tinha direitos humanos, não. Nem tinha progressão de pena. Não havia nada disso. Ele foi preso mesmo. E cárcere naquela época, ainda mais para um escravo que tentou deitar com a mulher do patrão. Você pensa o que esse rapaz não passou? Depois o carcereiro vai observando José, vai gostando de José. Ele chega a um posto bom dentro do presídio, porque aonde ele ia, ele brilhava. Se você tem um brilho, você vai brilhar, porque Deus lhe bota no lugar certo para brilhar. Não adianta forçar a barra, procurando. Não adianta você procurar atalhos, um caminho mais curto, uma receita pronta. Se Deus tem um chamado para você, Ele vai botar você no lugar certo, na hora certa. Você só precisa continuar com Ele. José brilhou entre os irmãos, brilhou como escravo, brilhou no presídio. E lá onde parece que Deus esqueceu de José. Nem em sonhos Deus falava com José. Mas vai chegando a hora de Deus realizar a promessa que tinha dado. Então, 2 homens vão presos. Os 2 homens de lá da casa de Faraó. E depois de algum tempo, eles têm sonhos e ficam impressionados com os sonhos. E depois que ficam impressionados com os sonhos, Deus dá a revelação dos sonhos destes homens para José. E José, revelando o sonho dos 2, aconteceu certinho como José tinha dito. E um foi morto e o outro foi solto. E o que foi solto voltou para o palácio de Faraó. O Todo-Poderoso já está se movendo no momento de José. Sabe como Deus faz? Vocês já ouviram, já presenciaram um concerto? O regente da orquestra fica de costas para o povo, e ele rege a sua orquestra e faz tudo o que ele tem que fazer, de costas para o povo. Se alguém não gostou, vai embora. Se alguém fez cara feia, não é com ele, ele está de costas. Depois que ele acabou, ele vira para o povo, para quem está presente, e recebe os aplausos ou as vaias. Mas ele faz o trabalho dele. É o que Deus faz. Ele vai fazer o que tem que fazer. Não adianta querer impedir a mão de Deus. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus é fiel a si mesmo. Deus não é fiel à palavra que eu digo. Deus é fiel à palavra dele.
Se ele prometeu, ele vai cumprir. Agora está se aproximando a hora do cumprimento da promessa a José. Esse homem vai para o palácio. José não sabe, o faraó não sabe, ninguém sabe, mas o Eterno sabe. O faraó vai sonhar com as espigas mirradas, com as espigas cheias, com as vacas magras e as vacas gordas, e faraó fica impressionado, e faraó não pode mais dormir, e faraó quer a revelação do sonho, e faraó quer a interpretação, e não tem um pai de santo que saiba da interpretação, porque o sonho é só para José. E o faraó já estava ficando atrapalhado quando esse homem que tinha vindo do presídio, com muitas mesuras, vai diante dele e diz: eu conheço um homem no presídio que é excelente intérprete de sonho, manda buscá-lo. Lá vai José. José interpreta os sonhos de Faraó e se torna o segundo homem mais poderoso do Egito, o governador do Egito. Deus prometeu, Deus vai cumprir na hora de Deus. O sofrimento que José passou, lógico, esse é o tempo que Deus nos prepara para o que Ele vai fazer. Se você tem que cortar churrasco, que vocês aqui gostam muito de carne, aliás, todo mundo gosta de carne, mas vocês fazem o melhor churrasco. Eu não sei se vocês fazem o melhor churrasco ou a carne daqui é mais gostosa, porque é. Eu não sei o que é, eu só sei que aqui se come o melhor churrasco. Você vai amolar aquela faca no algodão? Não, você amola a faca numa superfície mais dura, não é? Deus dá a promessa para você aqui, e agora Ele vai começar a amolar você, afiar você como quem afia uma espada, e Ele vai afiando. E se a faca pudesse gritar enquanto está sendo afiada, tchan, tchan, ela ia gritar muito, não é? Mas quando você está no ponto, afiadinho, Ele vai e dá. Aí você está pronto. Você está pronto. Está vendo? Deus prometeu. Parece que depois disso Deus abandonou José. Mas o que será que José pensou em todas as situações que ele passou? Será que esse sonho foi verdadeiro? Será que não foi um pesadelo? Será que Deus não se enganou? Deus virá restaurar, porque Deus virá cumprir aquilo que Ele prometeu. Foi para a prisão, mas o que Deus prometeu, Deus veio cumprir. Agora nós vemos, eu não vou falar sobre Moisés, vou falar Davi. Mais um exemplo só, porque senão a gente vai ficar só nos exemplos. Davi foi ungido para ser rei de Israel quando era adolescente. Deus não falou com Davi. Foi Samuel que foi lá e jogou o azeite para ungí-lo rei. Continuou. A promessa de Deus estava dada. Continuou sendo pastor de ovelhas dos rebanhos de Jessé, seu pai, correndo pelas campinas de Belém Efrata. Apaixonou-se pela harpa, era um instrumento de Davi. E você sabe, quando a gente gosta de um esporte ou de uma arte, a gente pratica muito aquilo. E pela prática nos tornamos experts naquilo que fazemos. Foi assim que Davi se tornou expert no manejo da harpa. Aí, depois de muitos anos,
Deus permite que o espírito maligno que se apossa de Saul, esse espírito tenha horror do som da harpa. Você está entendendo? Saul não sabia, Davi não sabia, Jessé, ninguém sabia, mas as coisas estão se movendo para o lado de Davi. Cada vez que o rei ficava possesso, tinha que chamar uma pessoa para dedilhar a harpa, aí o espírito maligno saía. Alguém disse, mas então precisa de um arpista continuamente do lado do rei. Tem que ser o melhor arpista, afinal de contas se tratava do rei possesso. Entre os filhos de Jessé, alguém disse, tem um exímio arpista, mandem chamá-lo. Lá vem Davi. Para onde que Davi está indo? Para perto do trono, não é? Deus falou com Davi? Não. Davi está se encaminhando para o trono. Dali ainda ele ainda vai ficar 7 anos perseguido de vida e morte. Sofreu tudo que tinha que sofrer. Quem sabe que Davi foi ser o rei de Israel. Ele não vinha de uma família que tivesse linhagem real. Não vinha. O pai não era rei, a mãe não era ninguém sabe nem quem era. Mas Deus disse, vai ser ele o rei de Israel. O trono é de Davi. Acabou. Quanto Davi sofreu nesse intermédio? Horrores. Quando nós pensamos Moisés, nós vemos que passa pelo mesmo princípio. Foi livre da morte no nascimento, Joquebede o guardou. Foi preparado e muito bem preparado no palácio de Faraó. Depois ele vai para o deserto, parece que ele está esquecido de todos. Quando um dia Deus cria um fenômeno e chama Moisés, estava na hora de Deus. Eu queria que vocês agora abrissem a Bíblia no capítulo 17 de Gênesis, por favor. Capítulo 17. Vocês vão ver Deus falar com Abraão algo que vocês não gostariam de ouvir. Deus vai fazer uma aliança, um concerto, um pacto com Abraão para dar a ele umas notícias. Então no versículo 13 está escrito assim, não é versículo 13, no capítulo 15, versículo 13, eu disse 15 ou 17? 17? Não, 17 é outra coisa, eu quero capítulo 15, versículo 17, onde tem um versículo, Deus diz a ele, olha o que Deus vai dizer para ele: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem que sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Olhe o que Deus está falando.
ficarão lá por 400 anos, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Eu não disse para vocês que no caminho de Deus nós percebemos que Deus lida com plenitude? Vou mostrar para vocês. Plenitude. Gálatas 4:4 diz que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido sob a lei. Plenitude. Deus determina tempo, Deus trabalha com tempo, Deus atua no tempo, Deus conta dias, Deus conta horas, Deus separa gerações, Deus é organizado no seu universo. Ele diz para Abraão: Abraão, são 400 anos, enquanto eles estão sendo afligidos no Egito, os amorreus vão estar pecando. Os amorreus têm 400 anos para continuar pecando ou para desistir de pecar. Mas eu dei para os amorreus 400 anos. No final desse tempo, eu tirarei a tua posteridade do Egito, julgarei a nação que os afligiu. Sairão de lá com grandes riquezas, levaram tanto ouro que fizeram bezerro de ouro. E eu expulsarei os amorreus da terra e os plantarei na terra que te prometi. 400 anos. Precisamos saber disso. Precisamos saber disso. Quando foi na hora certa, Joquebede não sabia, Arão não sabia, o faraó não sabia de nada. Satanás colocou no coração de Faraó que o líder que ia tirar Israel do cativeiro ia nascer. Faraó mandou matar todo menino judeu que nascesse. Tira da mãe, do ventre da mãe, joga no Nilo para que os crocodilos os comam. Quando Moisés nasceu, foi criado no colo de Faraó. Todo mundo acha que Joquebede foi uma mulher maravilhosa que deu filho. Deus agiu no coração de Joquebede e Arão, e ela escondeu o filho e soltou no rio na hora certa, e tudo deu certo como Deus mandou. E o faraó criou, alimentou, educou e cuidou do menino único que ele queria matar. Foi a hora. Israel não sabe, o povo está clamando. Moisés, com 40 anos, mata um judeu, mata um egípcio, vai para o deserto. Sofrer, solidão, dor, 40 anos. O povo no Egito clamava. Ninguém sabia o que estava acontecendo. O ritmo da orquestra de Deus estava se encaminhando para o grande finale, não é? Ia se encaminhando para o grande finale, e o Eterno está dirigindo a sua orquestra, e todo mundo está tonto. E quem olhava para Israel dizia: que Deus é esse que deixa o povo dele desse jeito? Bons são os deuses dos egípcios. Olha como os egípcios vivem, que fartura. É difícil. Você se lembra da terceira tentação de Jesus? Pense bem o que é aquilo. O diabo vira para Jesus com 40 dias de fome e diz para ele: olha, todos os reinos do mundo, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Você já pensou? Tem gente que diz: o diabo estava blefando. Estava não. Os tesouros do mundo são do diabo, que ele é o príncipe deste mundo.
O reino de Deus, Jesus disse, não virá com visível aparência, nem podereis dizer, aqui está o reino de Deus, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro em vós. Já pensou? Jesus olhou todos aqueles reinos, e quando olhou para cá, Deus, o Pai, também tinha um bandejão para ele, o que era? A cruz. A oferta de Deus para Jesus era a cruz, a humilhação, a vergonha, a dor. E do diabo era tudo aquilo que nós gostamos. Jesus Cristo escolheu a cruz, não é? E através da cruz se tornou o Senhor dos céus e da terra. Quando nós vemos isso, nós também somos tentados a olhar para as coisas do mundo, a olhar para a grandiosidade, a olhar para as coisas grandes, para as coisas que nos enchem os olhos. Meus irmãos, isso é tudo uma ilusão. Uma ilusão. Bem, quando nós estamos vendo isso, na hora certa, Deus diz para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo Israel e desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que mana leite e mel. Agora tu vais a Faraó. Não vou. Vai sim. E Moisés foi fazer tudo o que ele disse. Eu desci, eu vou exercer julgamento sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Deus fez tudo no ritmo dele, na batida dele, no compasso dele. Ele foi, julgou os deuses do Egito na terra do Egito, julgou o poderio de Faraó dentro do Mar Vermelho, onde ele passou o seu povo. Deus fez o que ele tinha prometido a Abraão 400 anos. Quanta coisa se passou depois de Abraão, meus irmãos. Mas Deus tinha prometido, e agora Deus foi cumprir, não é? Ele prometeu, ele revelou, parece que esqueceu, e aqui ele vem cumprir. Deus estabelece tempo. Jesus se movia pelo tempo. Você vê no capítulo 2 de João, nas bodas de Caná da Galileia, ele diz para Maria, mãe dele: mulher, que tenho eu contigo, a minha hora não é chegada. Depois, na festa dos tabernáculos, ele diz para seus irmãos: vocês podem subir, mas não é o meu tempo. No capítulo 17, ele diz: Pai, é chegada a hora. Existiu uma hora que estava projetada, escrita, assinada, carimbada com o selo da palavra de Deus. E essa era aquela hora que Jesus Cristo se referia: é chegada a hora, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me deste para fazer. Está pronto, é agora. Ele não vai chegar atrasado para nos buscar, você pode ter certeza. Jesus, só mais um exemplo de como Deus se move. Jesus começou o seu ministério, você vê lá em Mateus 4, pregando. Você lê no versículo 17: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Outras traduções dizem: porque o reino de Deus se aproxima. 3 anos e meio de um ministério em que Jesus mostrou que ele era o rei desse reino, e multidões seguiam Jesus, ao passo dos discípulos discutirem quem é que sentaria à sua direita e quem sentaria à sua esquerda. Parecia que Jesus ia derrotar o Império Romano,
ia se tornar o rei, não é, de Israel. Mas no final de 3 anos e meio, o final de 3 anos e meio da revelação do seu ministério, parece que Deus o abandonou, não é? O rei foi preso e foi tratado como um criminoso comum. Quando eu leio Mateus 26, no capítulo 38, eu tenho a impressão que não tem um versículo, desculpe, no versículo 58, eu tenho a impressão que não tem um versículo mais triste para a gente ler. Quando nós vemos que o próprio Pedro pensou que era o final. Versículo 58. Olha o que está escrito nesse versículo. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Não é triste isso? Pedro foi ver o fim. Ele não acreditava que Jesus ia sair dali. Nós sempre achamos que ele foi porque talvez a presença dele fosse um conforto. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele foi ver o fim, não é? Foi ver o fim. Tudo o que Jesus havia proclamado, todos os milagres que viram, tudo o que Jesus tinha ensinado sobre o reino, parecia agora uma quimera, porque ninguém sobreviveria à crucificação. Acabou. Mas 3 dias depois, o Pai o ressuscitou. De uma hora para outra, você vê quando Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Olha, ele clama por Eli que venha ajudá-lo. Vamos ver se o Pai vem. Uma das cenas para mim mais horripilantes que eu vi naquele filme A Paixão de Jesus Cristo, não foi a crucificação, como é? A Paixão de Cristo é aquele momento em que Jesus está jogado no chão, está sendo espancado, e que Satanás vem com aquele bebê dele afagando assim, vocês lembram? Vem afagando. Ele está dizendo assim: olha como eu trato o meu filho, olha como o teu pai faz contigo, não é? Eu acho horrível aquilo. É isso mesmo. Depois de 3 dias, o Pai o levanta dos mortos. E quando o Pai faz aquilo, Ele não tirou apenas Jesus da morte, Ele nos tirou a todos nós. Ele ressuscitou todos aqueles que Ele determinou que viriam para Ele. Lembra quando Jesus Cristo disse: aquele que o Pai me deu, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, de modo nenhum deitarei fora. Ali naquele momento, Deus em Cristo ressuscitou a vocês e a mim também, a todos nós. Nós vemos, como está escrito em Abacuque, no capítulo 2, versículo 3, olha, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Então nós vimos mais ou menos que Deus trabalha assim. Ele dá a promessa, parece que Ele esqueceu de você, depois, na hora certa, Ele vai lá e cumpre. Ele vai lá e cumpre. Eu me lembro que eu tinha 11 anos
quando eu estava num colégio de freira, me preparando, tocando órgão de tubo para tocar o órgão na igreja para as freiras. E eu tive um sonho profético, com certeza, porque eu nunca esqueci dos detalhes. E nesse sonho, eu estava assim sentada ou deitada numa cama, parece que era praia, e tinha um homem assim, parecia em cima de uma rocha, que eu só via daqui para baixo. E eu sei que era um homem porque o pé era de homem. E tinha uns furos assim no meio, que são aquelas chagas. E a roupa dele, o vento batia e a roupa ia embora. Era uma roupa muito fina de voal, um voal meio azulado, meio dourado, branco, eu não sei. E parece que atrás havia um mar que batia e aqueles pedaços de água iam, mas era muita luz, eu não podia olhar daqui para cima. E ali ele me disse: tu és minha, tu vais crescer, e com a palavra que eu vou botar na tua boca, eu vou te enviar a muitas nações, e muitos povos me conhecerão, através de ti virão a mim. Saí dali, corri pior do que Jonas, porque o que eu imaginei é para eu ser missionária, e o que eu conhecia de missão era missão na África e entre os índios, e era tudo no meio de pobre, e eu tinha horror de pobre e de pobreza. Continuo tendo horror de pobreza, mas não de pobre. Então eu corri o que podia, e corri mesmo, nem queria pensar nisso. E nessa minha corrida, estudei, me formei, estudei, que era a única coisa que eu fazia. Casei, tive filho, fui bater no Iraque. Meu marido foi para lá trabalhar. E no Iraque a vida começou a ficar sem graça, porque eu era viciado em leitura e eu não conseguia livros. E passava na frente da minha casa uma pastorinha beduína, que ela apacentava o rebanho dela no cemitério muçulmano. O nome dela era Suheila. E eu me dava com essa pastorinha, que todos os dias eu dava para ela um farnelzinho. Quando foi um dia às 11 horas da manhã, ela passava às 3h30 de volta. Lá vem Suheila com o rebanho dela. Eu estava no 3º andar da casa. Aí eu gritei, porque eu pensei: pronto, ela já vai embora, nunca mais vou vê-la. E quando eu gritei de lá de cima, Suheila, ela parou. E quando a pastora para, o rebanho para. E eu desci e perguntei o que era aquilo, por que é que ela estava indo embora, e o que tinha acontecido. Mas eles têm, as mulheres lá usam um manto assim por cima, que é preto, que eles chamam uma baia. E ela tinha aquele manto que cobria tudo assim, e ela tinha uma coisa aqui que ela segurava com o bracinho. E eu fiquei perguntando para ela: o que é? O que foi que aconteceu? Me diga. Ela não olhava para mim, cabecinha baixa. Depois de tanto insistir, ela tirou um pedacinho da abaia. Eu vi que tinha ali um cordeirinho ou uma ovelha, não sei. Só que quando ela botou a mãozinha assim embaixo da perna, da patinha, eu vi que tinha quebrado ali alguma coisa. Eu não sei o que aconteceu, porque ela botou umas taliscas e enrolou com palha, com papiro, que tem muito papiro. Ela botou um papiro seco ali para amarrar. Só que quando ela pegou a perna do animalzinho assim, o animal deu um berro. No que o animal deu um berro, aquela menina deu um gemido tão grande e levantou o rosto assim, gemendo, e as lágrimas caíam, parecia cachoeira no rosto, e ela contraía o rosto todo de dor. Ali eu ouvi a mesma voz que tinha falado comigo quando eu tinha 11 anos: tu és minha de novo. Eu estou sofrendo a tua perna quebrada. Me deixa cuidar da tua perna quebrada, porque eu sou o teu pastor.
Eu sei que eu entrei em casa, eu não tinha uma Bíblia, eu não tinha inário, eu não tinha nada. Eu tinha raiva de pastor, detestava crente. Por que será, hein? Aí eu entrei em casa, conscientemente me ajoelhei e disse: Senhor Jesus, se é que eu ainda presto para alguma coisa, eu tinha 32 anos, me leva de volta para o Brasil. Ainda impus uma condição, pois não é que ele aceitou. Meu marido tinha que ficar 5 anos no Iraque, estava com 3 anos naquela época. Isso foi no mês de julho. No dia 22 de setembro começou a guerra Irã-Iraque. E nós fomos para o Kuwait 6 meses, depois para o Brasil. Minha primeira aquisição foi uma Bíblia em inglês, porque tudo o que eu compreendia de Bíblia era em inglês, que meu pai não era brasileiro, a gente fazia o culto em casa em inglês. Então, para mim, para servir a Deus tinha que ser em inglês, aquelas coisas pequenas. Eu comecei a pregar em inglês, meu ministério começou eu pregando em inglês, depois que eu fui aprender a pregar em português. Quer dizer, ainda estou aprendendo, mas pelo menos. E o que é que eu faço hoje? Deus falou comigo no sonho quando eu tinha 11 anos. Aos 32, ele disse: está na hora. Você não sabe o que eu tenho passado, mas Deus está cumprindo tudo. Esse ano eu disse para Kay que este ano nós pisamos nos 4 continentes. Aonde é que Deus tem me levado? O que Ele tem feito? Meus irmãos, ninguém melhor do que eu, só Deus sabe o que tem se passado comigo. Porque se eu contar, as pessoas vão pensar que eu sou doida ou eu sou mentirosa. Ou quem sabe eu estou me gabando, portanto eu não digo. Mas eu é que sei o que Deus tem feito no meu ministério, principalmente através dos ataques que eu tenho sofrido. Lógico. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Saiba hoje, se as coisas estão assim na sua vida hoje, se Deus prometeu alguma coisa para você, saiba que Deus está olhando continuamente para você, e Ele vai cumprir tudo na hora certa. Quando Ele botou o povo foi cativo para a Babilônia, Ele disse 70 anos, setentinha. Você sabe quantos anos Deus separou para cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu? Você não sabe. Portanto, nesse período de luta, Ele está aprimorando você, Ele está amolando você, e vai continuar amolando, como Ele tem me amolando todos os dias, porque eu não estou pronta, longe de estar pronta. Deus vai fazendo. Só lhe peço uma coisa: não force a barra, não procure atalhos, não procure modelos prontos. Olhe para mim, não tem uma mulher no Brasil com o meu ministério. Eu sei que eu sou bonita, mas não é por causa disso. Conheço outras mulheres no Brasil pregando, mas não conheço outra que tenha o mesmo ministério da fulana, da cicrana, da beltrana, da coisa. Não tem. Por quê? Porque Deus tem bênçãos separadas para você com o seu nome. É preciso que você creia que Deus lhe ama. É tão difícil entender isso. Anteontem, foi anteontem não, foi terça-feira, sei lá, terça-feira, eu estava pregando na igreja batista, a primeira igreja batista de São Gonçalo, que nós fomos para celebrar
a libertação da prisão de um grande amigo nosso, Zé Newton, um apóstolo no Senegal, que estava preso desde novembro com a esposa dele. Ele foi liberado. Então nós fomos lá para fazer um culto, uma celebração, e eu fui pregar. E veio uma senhora para mim chorando. E quando as pessoas vêm chorando para mim, eu tenho que dar atenção, né? Aí eu disse para ela: ô minha filha, o que foi que eu fiz? Será que eu estou tão feia assim? Você olha para mim e chora, é triste. Aí ela disse: irmã, eu ouvi falar no seu nome e vim aqui. Eu tenho procurado como encontrar a senhora e não consigo. Eu vim aqui porque eu precisava lhe dar um abraço. O que é? A senhora estava pregando, presta atenção onde eu estava pregando, nem eu me lembrava, em Caruaru. E a senhora, e eu estava com muita raiva da senhora, porque eu era carismática, mas naquele dia eu tive que ir porque era aniversário de uma comadre minha. E eu tinha prometido para ela que se ela fosse à missa comigo, eu ia na igreja dela. E aquele foi o dia. E a senhora estava pregando, a senhora contou uma história. E naquela história foi a minha conversão. Eu tenho 13 anos de convertida, hoje eu sou pastora. Por causa da sua pregação, e chorava. Eu disse: você lembra da pregação? Claro. A senhora contou uma história do pato. Gente, eu me lembrei da história do pato, mas eu ri tanto. Eu vou contar rapidamente para você. Uma senhora, já de idade, ela ficava no interior da Inglaterra. E nas férias os netos dela iam para lá, para passar as férias. E era um menino e a menina, o menino mais velho um pouco, a menina, e eles iam para a casa da avó. Quando foi um dia, estavam lá no fundo do quintal e o menino começou a atirar pedra, porque menino, eu não sei se vocês gostavam, mas eu, menina, gostava de atirar pedra. E ele pegou a pedra e jogava pedra, só que a velha criava pato, e ela tinha um pato de estimação. Era o pato que ela gostava. Eu só sei que o menino jogou uma pedra, acertou a cabeça do pato de estimação e o pato morreu. Olha o horror que o menino ficou e a menina. Eu só sei que ele ficou com medo da avó, cavou um buraco, enterrou o pato, cobriu por lá, deixou, fez assim. A menina prometeu, ninguém ia contar para a avó. E aí se passaram, e eles com medo que a avó sentisse falta do pato. Mas aí os dias se passaram, a menina queria uma coisa dele: me dá teu blusão. Ele dizia: eu não. Ela dizia: e o pato? E o pato? Aí ele tinha que dar o blusão para ela. Chegava na hora da sobremesa: me dá um pouco da tua sobremesa. Ele: não. E o pato? Tudo ela manipulava o menino com o pato. Quando foi um dia, o menino desesperado, não aguentou mais, virou para a avó e disse assim: vó, eu quero lhe contar uma coisa. Eu matei o seu pato. Eu estava brincando no quintal, peguei uma pedra, estava brincando com pedra, matei o pato e enterrei no lugar assim. Ela disse: eu sei, eu vi. Ele disse: como? Ela disse: eu vi, eu estava na janela e eu vi tudinho. Por que a senhora não falou nada? Porque eu estava esperando. Quando é que você confiaria no meu amor por você para me contar a verdade? Você ia continuar sofrendo a manipulação da sua irmã, porque você não confia no meu amor. Então, na hora que eu contei a história do pato, ela disse que eu dizia assim: olha o pato. Ela dizia assim, que ela ouvia: olha o aborto. Satanás estava manipulando, prendendo a mente daquela mulher por causa de um aborto que tinha feito no passado. Está vendo? Culpa. Porque como o menino não confiou na avó para contar o que tinha feito, ela também não tinha confiado no amor de Deus por ela, e estava deixando o diabo manipular a vida dela.
Cada vez lembra daquilo, e tal coisa assim que você fez, viu que você não é digno, viu que você não presta, é por causa disso que sua vida não vai para frente? Não, é porque você não se entrega e não se rende ao amor do Deus que lhe formou no ventre da sua mãe e está vendo todas as coisas. Quando Deus lhe formou no ventre da sua mãe, Ele tem um chamado para você, Ele tem oportunidades para você, é Ele que vai cuidar de você, e Ele está esperando a hora de realizar o plano dele em você. Nesse tempo, não se revolte, apenas conte com Ele. Ele não esqueceu de você, Ele está operando, como a palavra de Deus diz em Zacarias 4, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, não por poder humano, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Caminho de Deus, Deus revela, parece que esqueceu, e na hora certa Ele vai revelar todas as coisas. Saiba que você pode estar nesse intervalo aqui, hein? Sofrendo, não desista. Espere, porque a seu tempo Deus vai cumprir, amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós, amém. Senhor Deus nosso Pai, louvado seja o teu nome, ó Pai, porque tu revelaste os teus caminhos a Moisés e os teus feitos ao povo de Israel. Neste momento nós queremos te pedir, ó Pai, que o nosso coração se desligue da busca dos grandes milagres, que eles sirvam para nós como exemplo do teu poder, que eles sirvam para nós, sim, mas que nós busquemos além dos milagres e dos prodígios, aprender o teu caminho, entrar no teu mover, saber como tu estás te movendo, para sabermos que as dificuldades virão, mas que elas terão que ser superadas, que elas terão que ser enfrentadas, porque quando tu permite uma dificuldade na vida da gente, tu já proveste o material necessário para vencermos. Fortalece o nosso coração, ó Pai, dá-nos a visão certa, faz com que tenhamos os olhos abertos para receber a revelação e para olhar para frente e esperar o dia da conclusão, o dia em que tu virás para fazer como prometeste. Isso manterá os nossos corações queimando no fogo da esperança, e que isso sirva para a glória do teu nome. Isso é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Obrigada, pastor.